Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Estamos aqui com mais uma edição do nosso Godcast, podcast da Rio de Vida Church. E, para brilhantar essa segunda edição, meus pastores, Castro e Simone, muito obrigado por vocês estarem aqui participando. Queria aproveitar, antes da gente começar o nosso bate-papo, agradecer o apoio que o senhor está dando a mim e essas meninas maravilhosas aqui da nossa mídia. Ok? Começar com a minha querida pastora Simone. Oi, Léo. Sabe, a gente quer saber mais da vida da senhora. Pode perguntar. Queria saber, a senhora sempre foi crente? Como foi que a senhora encontrou Jesus? Tá bom. Na verdade, eu não venho assim de uma família cristã. A minha família toda no Brasil eram católicos, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que queria algo mais. Então eu ia à igreja, mas eu queria um acesso maior. E aí eu não encontrava isso nas missas. Então eu fui numa igreja evangélica quando eu tinha 8 anos de idade. E ali eu me encontrei, ali eu aceitei Jesus. E de lá tenho caminhado com ele até hoje. Missão de Anápolis, Goiás. pastor também? Também. A Simone disse que eu sou de Mara Rosa, mas eu sou de ali Anápolis, pertinho, né? né? É pertinho ali, né? O senhor, pastor, como foi que o senhor também encontrou Jesus? Até meus 18 anos, eu era católico, um bom católico, eu achava que era, até o dia que eu conheci a Simone. E quando eu conheci a Simone, algo interessante foi que, para mim, todos os crentes, né, no meu ponto de vista, eles eram pessoas assim, analfabetas, pessoas que não tinham conhecimento e eram pessoas muito que não tinham diversão. Até o dia que pastora Simone, na época minha Simone, ela me apresentou o Cristo que hoje eu sirvo. E da maneira que ela me falou, parecia um negócio muito interessante. Ela falava assim, não, entre você e Cristo, eu fico com esse Jesus Cristo, porque eu tenho intimidade com ele. E aquilo me chamou a atenção, até um dia, que foi algo que marcou a minha vida, que nós íamos todos os dias 27 do mês, era o dia que nós tínhamos nos conhecido. Então nós fazíamos o aniversário nosso, e um dia ela falou, vamos combinar, vamos comemorar de maneira diferente. Eu falei, vamos, como? Ela, vamos na igreja? Ixi, na igreja, eu não gostava de igreja, né? Aí eu fui. E eu tinha uma coisa que era só minha, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, então com 18, 19 anos eu já tinha moto, carro, mas eu tinha uma tristeza dentro de mim. No dia que eu fui à igreja, uma quarta-feira, uma pessoa da igreja chegou e ela começou a falar coisas de minha vida que eu nunca tinha falado para ninguém. E a Simone falou, não, isso é coisa de Deus. Me abriu uma curiosidade de conhecer mais. Então, eu conheci a Cristo através de pastora Simone. E como foi o ingresso no ministério pastoral isso aí, de vocês? Ué, foi algo muito interessante, que inclusive nós temos pessoas na igreja que estão testemunhas disso, que tudo que eu vou fazer, eu faço com muita intensidade. Vou dar um exemplo. Com 15 anos, eu fui para um salão, me tornei cabeleireiro. Eu sou cabeleireiro até hoje. Quando eu conheci Simone, eu tinha 18 anos, falei para ela que eu ia ficar de cabelo branco do lado dela. Meus cabelos estão brancos e a promessa continua. E quando eu vim a Cristo, foi o seguinte, eu vim não só para ser mais um, eu vim e me tornei diácono, me tornei presbítero, nós estudamos, nos tornamos pastores, fomos ungidos pastores e hoje nós somos líderes de igreja. Porque tudo que nós vamos fazer, no meu caso, eu gosto de fazer com intensidade e assim tem que ser as coisas para Deus. Então assim, eu e pastora Simone ingressamos nisso. Certo. A gente está aqui na Rio de Vida Church, sua igreja em Dallas. Como foi que surgiu a ideia de não só ser pastor de uma igreja, de montar a sua igreja? Porque já tem outras Rio de Vida, né? Eu fui ver no Instagram, a primeira vez que eu fui seguir, tem Rio, ponto de vida, tem Rio de Vida, ponto. Então, como foi que surgiu a ideia da Rio de Vida Church? Bom, a Rio de Vida aqui foi de uma forma bem interessante. Eu estava numa igreja, numa tarde da bênção, quando Deus me deu uma palavra Isso já aqui. no Brasil. Certo. E que nós estaríamos vindo para cá e que nós íamos encontrar pessoas machucadas, feridas e que nós precisávamos levar o bálsamo para essas pessoas. Nessa ocasião, quando eu conversei com o Castro, ele não queria de jeito nenhum vir para cá. E nós frequentávamos a Rio de Vida lá no Brasil, do pastor Mark, é um americano casado com uma brasileira, e ela fez parte muito da nossa vida, da nossa história. Ali nós aprendemos a servir o Senhor com alegria, e era isso que eu queria. Chegando aqui nos Estados Unidos, nós servimos uma igreja brasileira por 10 anos,
né? E teve um tempo que Deus já tinha algo maior para nós. Começamos a ajudar numa igreja americana pequenininha, e aí os brasileiros começaram a chegar, e aí o pastor americano falava, vocês vão ter que cuidar desses brasileiros. Aí nós começamos a cuidar, nós começamos a encontrar pessoas machucadas, feridas, e nós tínhamos que levar o bálsamo. E uma coisa que eu deixo sempre bem claro é que você, quando você está na condição de ser bálsamo na vida da pessoa, você não pode julgar, você não julga as pessoas, você cuida delas. Aí o seu coração tem que ser um coração de servo, cuidando, amando, independente de como elas são ou de como elas vêm. Então essa sim surgiu a Rio de Vida. Pastor Castro, a gente está com 11, vai fazer 12 anos, dia 7 de outubro. E a gente sabe que assim, a Igreja Rio de Vida é uma igreja muito família, é uma igreja que a gente se sente muito aconchegante aqui, por todos, não só pelos pastores, mas também por toda a nossa família Rio de Vida. É difícil ser pastor, porque quando o motor do meu carro bateu, o senhor foi me socorrer e tal, não é só ajuda espiritual. Então o senhor não pode ficar doente, o senhor não pode ficar depressivo, o senhor não pode ficar... É difícil, pastor? Olha, tem uma expressão mundana que fala, a gente não pode deixar a peteca cair. O que acontece é, nós sentimos tristezas, nós sentimos dores, mas nós não podemos, muitas vezes, passar isso para as nossas ovelhas e para os nossos liderados. Então tem muitas coisas que nós sentimos, que passamos, mas nós passamos muitas vezes calado, mas tem um porquê. Porque nós, como pastores aqui da igreja, nós, literalmente, nós estamos aqui para servir. E acima de todos os problemas que nós temos, tem algo que nós temos no coração, que nós já fazíamos antes de sermos líderes de igreja, que é servir. Então os nossos problemas e dificuldades nos dias de hoje não pode tirar de nós esse privilégio, que é servir a Deus. Porque observa uma coisa, quando Davi estava cuidando daquelas ovelhas, nós sabemos que as ovelhas não eram dele, e ele cuidava. Quando Davi estava cuidando daquelas ovelhas, elas eram, fala lá nos Salmos, que elas eram malhadas, e elas não tinham valores. A branca tem um valor, a negra, mas aquela não tem. Ele cuidava do que não tinha valor, do que não era dele, e ele matou leão e urso por causa disso. Então, muitas vezes, nós queremos cuidar de coisas que são nossas, e aí nós valorizamos. Mas a melhor coisa que tem é nós cuidarmos daquilo que é do Senhor. Então, é algo que é difícil, mas, por outro lado, tem do Senhor uma recompensa. E essa recompensa nada na terra paga, que é a paz, que é a alegria de saber que nós somos servos de Deus, estamos fazendo algo para Ele aqui na terra. Muito bem. Pastora, do ponto de vista da senhora, o que dá uma credibilidade a uma igreja? Bom, na verdade, Léo, tudo é uma consequência. O que dá credibilidade a uma igreja, para mim, são 3 fatores bem importantes. Primeiro é você viver à luz da palavra, ter a palavra como a sua regra de fé, e você fazer parte dela dentro da sua igreja. A segunda coisa que nos dá muita propriedade e nos dá muita credibilidade é ter os nossos filhos conosco. Como família, Douglas e Leonardo sempre estão conosco. Inclusive no altar. No altar, cantando, visitando, em todas as áreas eles trabalham, eles têm um coração de servo, como nós passamos. Então isso aí faz uma grande diferença. E outra, o que faz você assim é você ser simples, não precisa complicar para servir o Senhor. Né? Você pode fazer o jugo das pessoas, não ser um fardo pesado, mas ser um fardo leve, como Jesus ensinou. Então, nós pretendemos fazer que as pessoas sirvam o Senhor com alegria, não por imposição e nem por pressão, mas com a alegria de servir ao Senhor. Em cima disso, Leo, eu tenho algo importante para acrescentar. Uma cliente minha uma vez estava lá arrumando o cabelo, né, que sou cabeleireiro, aí ela disse o seguinte, ela falou, Cássio, eu não sou de igreja de crentes, né, mas se um dia eu for em uma igreja, eu gostaria de ir nessa que você é pastor. E a minha pergunta foi o porquê. Essa é até uma pergunta. Se o senhor estivesse procurando uma igreja, por que o senhor iria para Rio de Vida? Foi algo que essa cliente minha, então, ela respondeu, que eu posso te dizer. Ela me falou assim, que se ela tivesse que ir numa igreja, aqui em Dallas, ela gostaria de vir na igreja que eu e Simone somos pastores, porque ela nos conhece já tem 20 anos e ela não vai à igreja nenhuma. Aí eu falei, mas por que você iria na igreja que eu sou pastor? Ela falou assim, eu amo quando eu vejo o Leonardo com o violão na mão,
o Douglas na bateria, a Simone cantando junto com os filhos. E quando termina tudo, eles descem, você sobe, abre a Bíblia e fala algo da Bíblia e ensina. Ela falou que ali para mim é tudo, porque nisso aí tem uma passagem, quando Jesus pisa em Gadara, aquele endemoniado se manifesta, e aí o que acontece? Ele pega, ele é limpo e ele faz um pedido para Jesus: Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus fala: não, volte para a tua casa, volte para os seus e fala para eles o que o Senhor fez na sua vida. Então o ministério, ele tem que começar dentro de casa, porque não adianta a pessoa ganhar o mundo e ele perder a sua casa. Então isso para mim, eu creio o seguinte, como nossa igreja é uma igreja família, eu acho que algo que é muito bacana aqui na igreja, como todos sabem, é nós, como família, nós estarmos no altar juntos ali, né, pegando aí, fazendo a obra de Deus. Bom, é bom mesmo, a gente tem uma igreja maravilhosa, uma igreja abençoada. E a gente tem quantidade e qualidade. Então é bom demais. Para esses 12 anos, será que vai ter alguma comemoração especial? Estamos com a novidade, nós estamos agora no mês de agosto, para o mês de setembro, nós temos aí uma cantora bem bacana, Maridela, um pastor que prega muito, e nós vamos ter esse evento aqui, como nós tivemos, né, no mês de março, o Fernandinho, que foi algo maravilhoso. Nós vamos ter essa cantora no mês de setembro, e se Deus quiser, vai ser uma bênção aqui, vai ser algo bacana para já o aniversário da igreja que está chegando. As meninas já estão dizendo para, quando ela vier, a gente fazer um podcast com a cantora. Vai ter podcast com essa cantora, tá bom? Vai ser bênção. Pastor, obrigado pela atenção. Depois a gente vai voltar falando mais coisas sobre a nossa igreja, certo? Queria agradecer sempre o apoio do Senhor pela gente, assim, na igreja, no podcast, na vida. O Senhor hoje faz parte da vida da gente, vocês, né? Fazem parte da vida da gente. E que para encerrar, o Senhor abençoasse esse nosso podcast. Amém. Ok? Quero deixar aqui minha gratidão a todos vocês, pessoal em geral na igreja, para quem não sabe, né, só na igreja nós temos 38 voluntários, são pessoas que nos ajudam, um em mídia, outro com criança, outro em louvor, mas nós temos uma quantidade boa de voluntários, porque um pastor ele jamais consegue fazer o trabalho sozinho, né? Então deixo aqui também meu agradecimento a todos vocês que colaboram com essa igreja, desde quem fica ali numa portaria, estacionamento, até quem sobe no altar. Meu agradecimento é assim, geral. E eu quero deixar aqui uma bênção. A bênção é, aonde você for, que você colocar a planta dos teus pés, que Deus possa te abençoar e estar contigo. Amém? Pessoal, para a gente encerrar aqui, eu queria falar com a minha querida pastora. Para a gente finalizar, a senhora teria alguma coisa para... Tenho sim, Léo. Quero primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, esse trabalho que vocês estão fazendo com excelência. Agradeço as meninas que estão aí, a você. E acho que cada pessoa que passar por aqui, ela vai se sentir muito confortável. Da próxima vez, quero pedir também um cafezinho, tá? Vai ficar legal, uma xícara da Rede Vida, de repente. Aquela coisa assim, aconchegante. E quero fazer um convite especial a vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais, têm visto a igreja, têm visto o trabalho que tem sido feito através das nossas mídias. Venha nos fazer uma visita, venha conhecer a Rio de Vida na sua essência. Quarta-feira, 8 horas, culto de oração. Você que precisa de uma bênção, vem aqui guerrear as suas vitórias. E domingo nós temos um grande culto de celebração ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por nós, pela sua casa, pelo seu trabalho. Venha celebrar com a gente, venha adorar o Senhor com a gente. Meu pastor, sim, vamos terminar com a oração para abençoar nossa igreja, o nosso podcast. Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa noite, ó Pai, obrigado por esse dia que nós estamos aqui na Tua presença. Eu peço nessa hora que o Senhor venha estar tocando em cada coração que estiver ouvindo este podcast, essa conversa nesta hora, que Teu Espírito Santo venha guardar, livrar, ó Pai, e no nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar todos aqueles que ainda não têm o coração totalmente doado a Ti, que possamos nessa hora ser usados para poder atingir, no nome de Jesus, essas pessoas que um dia estarão confessando que Jesus Cristo é também o Senhor da vida delas. Eu peço a Tua bênção, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente encerra aqui mais um podcast. A gente volta futuramente com novas atrações, novos convidados. E acompanha a gente pelas nossas redes sociais. Valeu? Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.